É, nós temos que o ponto C pertence ao plano ABC. Então, uma vez que o plano OBC tem essa equação aqui, olha só, menos 6x mais z igual a zero, né? Eu posso dizer, por exemplo, que esse ponto C, se ele segue essa lógica, ele vai ser um ponto com duas coordenadas, que eu não sei o valor, e uma última coordenada z aqui. Beleza? Eu tô definindo isso. Eu tô dizendo que essas Sim, coordenadas sim. tô definindo nomes para elas. Então eu consigo, por exemplo, isolar o z aqui e encontrar que z é igual a 6 c, no caso do 6czinho, no caso do ponto C, ok? Uhum. Muito bem. Então, o que mais que a gente pode tirar desse enunciado aqui? Nada simples, né? O plano AOC agora, né? Bem, esse ponto C ele também pertence ao plano AOC. E, né? AOC tem ponto C, certo? E a equação desse plano é aquela lá, menos 6y mais z. Muito bem. Veja, uma vez que eu encontrei que o z do ponto C é 6czinho, então eu posso dizer que é Czinho, Dzinho e 6czinho, certo? O ponto C. Concorda comigo? Sim. Estou pegando esse z e jogando aqui. Né? Esse z eu tirei da equação do plano onde o ponto C está. Uma das equações. Agora, eu vou pegar a outra equação que o ponto C também está. Ele está no plano com essa equação aqui. Certo? Sim. Então, do plano AOC, nossa, aqui eu usei o plano BOC. Agora eu vou usar o plano AOC. No plano AOC nós temos que menos 6y mais z igual a zero. Sabendo que o ponto C ele é Czinho, Dzinho e 6czinho, eu vou pegar essas coordenadas, ou seja, as coordenadas do y e do z do ponto C, e jogar aqui na equação desse plano. Afinal de contas, esse ponto tem que respeitar a equação desse plano também, certo? Porque ele faz parte desse plano. Sim. Tá fazendo sentido para você até agora? Tá, tá, ok. O y é d, o z é 6c igual a zero, de tal forma que a gente consegue tirar aqui czinho igual a dzinho. Portanto, eu consigo dizer, uma forma mais simplificada aqui do ponto czinho, ele é c, do ponto C, ele é czinho, 6czinho. Beleza? Uhum. Legal. Olha só, agora o nosso ponto Czão, ele está em função de uma variável só, do Czinho. Então, a nossa vida já facilitou um pouco, né? Outra informação que a gente não usou ainda é sobre o plano ABC. Também contém o ponto C. Ele contém esse ponto aqui e é perpendicular a esta reta. Um plano perpendicular a uma reta. Então, eu vou desenhar isso aqui. Vamos colocar aqui ABC. Isso é um plano, né? Planinho. Uhum. O que seria uma reta perpendicular a esse plano? Seria essa reta aqui, por exemplo, que faz 90 graus. Né? Uma reta perpendicular, por definição. Agora, Sim. toda reta e todo plano tem vetores que caracterizam eles, né? Um plano, por exemplo, tem um vetor normal, que por sinal é o vetor diretor da reta perpendicular, né? Então existe uma relação entre o vetor diretor e a reta perpendicular. O vetor normal do plano também, ok? Sim. Ou seja, em outras palavras, o vetor normal do plano é o vetor diretor da reta perpendicular. Isso é importante porque ele nos deu a reta perpendicular, tá vendo?
É Uhum. o plano ABC é perpendicular à reta. Muito bem. Então significa que esse cara aqui, que neste formato que nos foi informada a equação da reta perpendicular, esse carinha ali, ele é o vetor diretor da reta, beleza? Então Sim. significa que esse vetor diretor, esse 15, 12, 1/12, ele também é o vetor normal do plano. E por que que isso é importante? Porque o vetor normal do plano, ele pode ser chamado de... Pô, eu não quero usar ABC de novo. Vou usar outras letrinhas. Pô, que letras eu vou usar? Alfa, beta e gama. Veja, quem é esse N que eu acabei de escrever? É o vetor normal do plano, que você já concordou comigo, também é o vetor diretor da reta perpendicular, certo? Tudo bem até aqui? Sim, sim. Sempre que a gente tem um vetor normal do plano, nós podemos utilizar ele para buscar informações do plano, né? Por exemplo, uma forma de escrever a equação do plano é assim, olha só. Alfa x mais beta y mais c, mais gama z mais d igual a zero. Ou seja, a gente consegue escrever a equação do plano em função do vetor normal do plano, beleza? Sim. Uma outra forma de escrever a equação do plano seria isso aqui, olha só. X menos x0. Essa aqui é mais legal, por quê? Porque nós temos um ponto desse plano. Então, é, é só colocar ali esse ponto no x0, y0 e z0 e pronto. Nós temos a equação já direta, beleza? Bem, Sim, sim. quem que é o nosso alfa, beta e gama? Alfa, beta e gama é esse cara aqui, rosinha. O 15, 12 e 11/2. Beleza? E quem que vai ser o x0, y0, z0? Vai ser um ponto que ele deu. Ó, o plano ABC contém esse ponto. Então, nosso x0, y0 e z0 estão aqui. Então agora você tem uma missão, tá bom, moça? Qual vai ser a Hum. sua missão? Você vai escrever essa equação aqui para mim, certo? Para que eu saiba Ok. então quem é a equação do plano ABC. O que é que você tem que fazer? Pegar esses caras aqui, colocar aqui, tá bom? Pegar esses caras aqui, que é o x0, y0 e z0, colocar aqui. Sim. E o que vai sobrar? Vai sobrar só o x, y, z, que fazem parte da equação do plano, ok? Então você tem essa missão. Ok. Faça isso, joga esses valores, e quando você tiver a tua equação lá, um x mais y mais z mais algum número, igual a zero, você chegou na equação do plano, beleza? Ok. Então faça isso aí. Eu preciso ir na cozinha fazer um negócio rapidinho. Daí na volta você me manda uma foto do que você fez, tá bom? Ok. O meu número já tá lá no Google Meet. É só você copiar, colar no WhatsApp e mandar uma Sim. mensagem com a foto, beleza? Então tá bom. Já volto. Mas eu quero que você tente fazer isso sozinha, sem ficar me perguntando: ah, professor, tô no caminho certo, é isso, aquilo. Porque na prova eu não vou estar lá para fazer isso para você, né? E eu sei que os professores aí em Sim. Portugal também não fazem, beleza? Então tá bom. Sim. Então, boa sorte aí. Quando você tiver qualquer coisa, me mande a foto. Ok, obrigada.
Pronto, senhorita. E aí, conseguiu fazer algo? Porque eu não recebi nada. Não esqueça que você está no mudo. Oi, desculpa. Eu não sei fazer. Como Eu assim? Eu já confesso falei o que você que tem que fazer, é pegar o valor e jogar no lugar, só isso. eu aprendo melhor com as pessoas me mostrando. Não, Mas eu não posso fazer tudo. Senão tu vai ver, vai achar que sabe. Já falei o que você tem que fazer. Pegar esse número, jogar aqui. Pegar esse outro, jogar aqui. Pegar esse outro, jogar aqui. Pegar esse aqui, jogar aqui. Pegar esse, jogar aqui. Pegar esse, jogar aqui. Pronto. Tem segredo. Vai lá. Tá até pintado. sim, eu fiz a fórmula, mas Então você pode mandar foto. ok. Hum, Certo. Pronto. Seems good. Só falta você colocar igual a zero e pronto, tá certinho. Viu? Não tem Ah, segredo. sim, esqueci essa parte. Bem, essa é uma forma de escrever a equação do plano. Claro que a gente sempre tenta simplificar um pouco. E no caso vai ser fazer as distributivas, né? Então vai ficar 15, né? Estou fazendo a distributiva aqui, certo? 15x menos 30 mais 12y. Bem, do 12 corta com 6, fica 2, menos 30 também. Então, aqui fica 11z sobre 2. Tudo isso igual a zero, beleza? Uhum. Não me parece que tu tenhas errado nada aí no processo. Afinal de contas, era só colocar os numerozinhos. O que que dá pra gente fazer aqui? Eu não gosto de fração. Ninguém gosta. Então a gente pode sumir com essa fração multiplicando todo mundo por 2, por exemplo. Então vai ficar 30x. Esse aqui vai ficar menos 60. Multiplica por 2 menos 120. Vai ficar 24y. Aqui vai ficar mais 11z, porque eu multipliquei por 2. E aqui vai ficar menos 120, igual a zero. Tá bom? O que que eu fiz? Eu primeiro fiz as distributivas aqui, como eu te expliquei. E aqui eu multipliquei todo mundo por 2 para que esse cara deixasse de ser uma fração. Beleza? Sim. Tá bom. Então, isso aí serve como equação do plano. Agora que você obteve a equação do plano, podemos continuar. O que que a gente pode fazer agora? Nós podemos lembrar que existiam dois pontos que nós não sabíamos eles por completo, que eram os pontos A e B. Não é mesmo? Ó, o ponto A e B eu sabia que era A00, porque ele estava sobre o eixo X, e o ponto B era 0B0, porque ele estava sobre o eixo Y. Estando sobre um eixo, todas as coordenadas que não são daquele eixo são zero. Porém, além deles estarem nos eixos, né, eles também fazem parte do plano ABC. Afinal de contas, o plano ABC tem o ponto A e o ponto B, né? Sim. Então, eu posso pegar essas informações aqui e jogar no plano que você tem aí, né, que nós obtemos, acabamos de obter. Então, por exemplo, eu vou agora encontrar o ponto A. E nos falta só a coordenada Azinho, a coordenada X.
que eu vou fazer? Eu vou pegar o Azinho, o 0 e o 0, e jogar no lugar do X, Y e Z. Só isso. Hum, É assim que a gente encontra uma coordenada que está faltando. Nós temos uma incógnita, que é o Azinho, nós temos uma equação. Então, jogando estes valores, você consegue encontrar essa incógnita. De novo, lembre-se que o ponto A faz parte desse plano aqui. Esse é o plano ABC, olha só. Nós estávamos procurando. Então, o ponto A com certeza faz parte desse plano. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui vai A. Ó, preste bem atenção no que eu estou fazendo, porque depois eu vou te pedir para fazer o mesmo para o B, tá bom? ok. Peguei as coordenadas do ponto A, joguei elas no XYZ, e agora esses manos morrem, né? Vai ficar 30A menos 120 igual a zero. Ou seja, A vai ser 120 dividido por 30. Me diz uma coisa, quando é que você começou a estudar aí em Portugal? Tipo, em que ano você Ah, entrou? no início desse ano letivo, então, setembro do ano passado. Entendi. Mora onde? Qual cidade? Eu moro em Gondomar, no Porto. Ah, no Porto. Eu morava em Braga, aí perto do Porto. Hum. Isso. Tem um monte de brasileiro lá em Braga. Tem mais brasileiro Sim. que português, eu acho, lá em Braga. Ah, muito bem. A igual a 4. Então, beleza, encontrei o valor do A. Agora você vai encontrar o valor do B fazendo a mesma coisa, né? Você vai, né? Veja Ok. só, aqui está a equação do plano ABC, aqui está o ponto Bzão. Pegue as coordenadas, jogue nos seus respectivos lugares e encontre a coordenada Bzinho, beleza? Que nem eu fiz aqui, tá bom? Ok. Vá lá, você só precisa disso e disso. Quando terminar, mande a fotinha. Ok. Vou mandar. Mas já, que rápida. É, eu não resolvi, eu só fiz a fórmula. É pra resolver? Eu posso resolver. Vamos ver. O que é? Eu queria o valor do Ok, Bzinho, né? então. Quero o Bzinho igual a alguma coisa, certo? Ok, ok, ok. Beleza, vai lá.
Acho que foi. Confiança, pessoa. Manda aí, vamos ver. Ah, caramba. Que nome mais feio. Ah, por que esse 120 virou 109? Não entendi. O 24 virou 54. Entendi o que aconteceu aqui. Esse 11 aqui não era 11 vezes 0? Não daria 0 aqui? Tipo, pelo que a minha tiazinha lá da quarta série me ensinou, 30 vezes 0 é 0, não é 30, né? E 11 vezes 0 é 0, não é 11, né? Certo? Assim. Então refaça. Foi. Vamos ver. Ah, melhorou. 5. Agora sim. Cuidado com a matemática básica, hein? Isso não tem nada a ver com Portugal. Aí, 5. Então tá bom. Encontramos o A, encontramos o B. Claro que todos esses pontos que nós estamos encontrando aqui são importantes para o que o problema pede, que é o volume da pirâmide. Nós também podemos encontrar agora a coordenada do ponto C também. Por quê? Porque o ponto C, obviamente, também faz parte do plano ABC. Certo? Então, por Sim. exemplo, é o ponto C. De novo, nós temos que pegar a equaçãozinha e resolver. Belezinha? Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. Sim. Vai ficar 30C mais 24C mais 11 vezes 6C menos 120 igual a 0. Aqui, obviamente, é tudo continha de mais, menos, isolar, letrinha. Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque eu sei que isso aqui vai dar 1. Eu já terminei essa conta faz tempo.
Beleza? Depois você pode isolar o Czinho aqui. Tudo bem? Então, olha só que legal. Nós temos os nossos pontos. Quem são os nossos pontitos? São o A, que eu encontrei 4, né? Sim. 0, 0. O B, que você encontrou 5. E o Czão, que eu encontrei 1, 1. Como o Czão era CC, 6C, 6 aqui, então. Beleza? Que era 6. Muito bem. Então, beleza, tenho 3 pontos que, quando nós olhamos aqui para a pirâmide, né, são pontos muito importantes para a definição da pirâmide. Bem, vou pegar a figura. E, se tu olhares lá naquela folha, o que que eu... Que folha, né? Tô maluco aqui, desculpa. Estava falando sobre a folha que a sua prof lhe enviou com uma série de fórmulas dessa matéria, ok? É um dos arquivos que sua mãe me enviou também. Lá, ela fala sobre volume de pirâmide naquela folha, ok? Se você ver lá, ela vai dizer que o volume de uma pirâmide, ela é dada por um produto misto. É 1/6 do produto escalar de um dos vetores que forma a pirâmide, no caso, por exemplo, esse aqui, ok? Produto escalar com quem? Com o produto vetorial dos outros dois. Serve para várias outras figuras geométricas de volume também nessa matéria, tipo paralelepípedos e coisas do gênero também. Mas quando é pirâmide é desse jeito, tá? Ok. Então veja, quem é OBC? OBC é esse cara aqui, claro. E esse cara, obviamente, é o OC, né? OBC é o caramba. Esse vermelho é o OB, esse azul é o OC, e esse outro aqui é o OA, né? Então são todos os vetores que nós estamos vendo aqui, certo? Agora, me diga uma coisa. Você sabe o que é um produto escalar? Sabe a diferença de um produto escalar para um produto vetorial? Coisas assim? Eu estudei, mas eu não lembro. Tá. Você tá bem crua, né? Quando é que é a sua prova mesmo? Semana que vem? Terça que vem. Eu recomendaria fortemente que fizéssemos mais aulas, pelo menos uma aula por dia, aí, ou uma aula a cada 2 dias. Tu me traga questões que tentou fazer e não conseguiu, que a aula crua assim não funciona muito bem, tá? Tipo, numa próxima aula, por exemplo, hoje é quarta, por exemplo, na sexta, você estuda quinta-feira, pega umas questões, tenta fazer até o fim e me traz as que não conseguiu, entendeu? Porque assim, sem ter Sim. umas noções meio básicas, fica complicado. Esse negócio aqui de produto escalar e vetorial é o básico da matéria, né? Tipo, beabá, assim, começa com isso. Beleza? Sim. Agora, eu estava falando, né? Bem, então isso aqui é uma fórmula, tá aí na matéria, a gente usa essa fórmula. Então agora, a gente precisa definir alguns vetores, né? Por exemplo, quem que é o vetor OA? Definir vetor também, é um negócio assim de continha de menos. Vai para ser difícil. O vetor, quando nós temos um vetor escrito assim, por exemplo, o vetor OA, veja que O e A são pontos. Então, nós escrevemos o vetor fazendo a subtração das coordenadas dos pontos. Ou seja, o ponto A menos o ponto O. Quem que é o ponto A? É 4, 0, 0. Quem que é o ponto O? O de origem, né? A origem é 0, 0, 0. Então, o vetor OA vai ser simplesmente o vetor 4, 0, 0. Na prática, o vetor vai ficar igual às coordenadas dos pontos, beleza? Sim. Dos pontos B e C, no caso. Então, esse cara aqui, pela lógica. Isso é porque o ponto O é o ponto 0, 0, 0, né?
Se fosse qualquer outro ponto, ficaria diferente. Beleza? Sim. Então, nós temos esses 3 vetores. Agora que nós temos esses 3 vetores, nós temos que começar a conta do produto vetorial, produto escalar que está aparecendo aqui. Por exemplo, temos que começar pelo produto vetorial. Produto vetor, olha só a conta, né, cara? A gente está num problema só, já foi tudo isso. Tá acabando a aula, tá acabando a folha aqui. Essas contas de geometria são bem longas, tá? Não tem muito o que fazer, não. Sim. Acho que eu não vou conseguir escrever tudo nessa folha, não. Mas de toda forma, I, J, K. Daí aqui você coloca 0, 5, 0, 1, 1, 6 e faz a conta da resolução dessa matriz, né? E existem vários jeitos de fazer isso, mas o jeito que eu acho mais apropriado é o que eu vou te ensinar. É mais ou menos o seguinte: você vai escrever a primeira coordenada, que é o I. O I, é claro que ele te dá a direção que você está trabalhando, e é uma direção, né? É a direção do eixo X. Isso aqui são vetores diretores. Sim. E é a direção do eixo X. Daí, quem que você coloca aqui? Você coloca o seu dedo aqui e outro dedo aqui, tampando o que você não vai usar no I. Quem você vai usar no I são esses caras aqui, tá vendo? É sempre aquilo que você tampa com os seus dedos quando você cobre o I. Beleza? Ok. Então ficou 5016. Agora, o próximo é o J. Só que quando a gente pega o J, a gente troca de sinal, fica menos J. O J é o único que troca de sinal. Tem coisa que tem que decorar, fazer o quê, né? Aqui não. Sim. Então você põe o dedo no J. Sobrou quem? Sobrou esses caras. Então vai ficar 0016. E finalmente o K volta ao sinal positivo. Então, de novo, mata esses, fica só esse. 0511. Veja que a conta é longa. Tem que ter bastante confiança no que você está fazendo aqui, porque contas longas, o que faz as pessoas errarem é a falta de confiança. Chega lá na metade, no fim da conta, ai, tá tudo errado, nem vou continuar. A conta tá longa, mas eu tenho certeza do que eu tô fazendo aqui, então para mim tá tranquilo. Beleza? Sim. Mas você precisa dessa confiança também. Você só vai ter essa confiança se você estudar até o seu limite. Tipo, eu estudei o máximo que podia, eu sei que é só isso que eu consigo. Beleza? Então, com isto em mente, continuemos. Veja só, né? O I vai ficar aqui. E agora, o que eu tenho que resolver desse carinha? O determinante. O determinante é tranquilo. É só pegar a diagonal principal menos a diagonal secundária. Já deve ter visto isso acontecendo, né? Sim. Isso. Então vai ficar 5 vezes 6, 30, menos 0 vezes 1, 0. Agora o J. 0, 0, vai dar 0. Agora o K. 0, menos 5. Pronto. Então uma forma de escrever esse produto vetorial é entender primeiro que isso aqui que nós estamos calculando, eu estou repetindo, né, várias vezes, que o nome é produto vetorial. Por quê? Porque a resposta é um vetor. Então, o que eu acabei de obter como resposta aqui foi um vetor. Sendo assim, eu posso... Já está escrito como um vetor, né? Isso aqui é um vetor. Mas eu prefiro escrever isso aqui da seguinte forma. 30,0, menos 5. Ok? Sim. Então, esse é o vetor OB, produto vetorial com AC. Rapaz, 30, 0 e menos 5 e a conta não acabou ainda. Mas já vai acabar. Deixa eu salvar isso aqui. Agora vamos abrir outra folha, que não dá para continuar na mesma. Vamos lembrar de algumas coisas da folha anterior. Que a equação do volume da pirâmide é isso aqui.
O que mais a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o vetor OA é esse. Porque eu preciso do vetor OA. Porque ele faz parte da equação ali, ó, o OA, né? Uhum. E a última coisa que a gente calculou foi o produto vetorial. Foi esse cara aqui que deu aquele vetor lá embaixo. 30, 0 e menos 5. Beleza? Agora, Sim. vamos pensar o seguinte. Nós estamos querendo calcular o volume. O volume é um número, né? Por exemplo, o volume da sua garrafa de Coca-Cola é 2 litros, é um número. Não é um vetor, né? Um vetor tem 3 coordenadas. A coordenada x, y, z, que indicam direção, né? Agora, um volume é um número só. O que significa que isso aqui, né? Essa conta toda vai dar um número. Beleza? Sim. Agora, vamos obter esse número. V igual a 1/6 do módulo do vetor OA, que é o vetor 400, produto escalar, ó, o nome escalar. Escalar é número, é valor. Não é que nem um vetor, né? Então, 30, 0 menos 5. E agora tem que fazer o produto escalar. Bem, eu te mostrei lá o produto vetorial, certo? O produto vetorial é uma conta um pouco mais complexa, porque envolve vetores. O produto escalar é mais fácil. Ou melhor, porque envolve matriz, né? Tudo vai envolver vetor aqui. Mas lá envolve matriz também. Agora aqui vai ficar razoavelmente mais tranquilo, porque não envolve matriz. Envolve só entender que no produto escalar, a conta vai ser x com x, y com y, z com z. E depois você soma cada um deles. Então vai ficar 1/6 do módulo de 4 vezes 30, que é 120, mais o módulo de 0 vezes 0, que é 0, mais o módulo de 0 vezes menos 5, que é 0 também. 0 vezes um número é 0, né? Aquilo que você tinha feito aquela hora. Então vai ficar 120 mais 0, 120. Então vai ficar 120 dividido por 6. Tem aquele 6 ali embaixo. Quanto que é 120 dividido por 6? É 20. Então, acabei de encontrar o volume da pirâmide. Deu 20 unidades. Beleza? Beleza. Então, perceba, vamos recapitular essa questão e perceba que resolver continha de mais, menos, vezes, dividir não é nada aqui. O problema aqui, primeiro, é saber o que tu tem que encontrar para encontrar o que o problema está pedindo. O problema está pedindo volume de Sim. pirâmide. Né? Como é que eu vou encontrar volume de pirâmide? Bem, a gente sabe que existe uma fórmula para volume de pirâmide que envolve vetores que essa pirâmide é composta. No caso em específico aqui, esse tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Então, eu preciso desses vetores aqui. Eu só vou conseguir encontrar esses vetores se eu encontrar quem são os pontos A, B e C. Então, eu vou buscar Sim. informações sobre esses pontos. Eu encontrei uma informaçãozinha sobre o ponto A e o B, porque eles estão sobre o eixo. Então, a gente só precisa saber essas coordenadas aqui. O ponto C já é um pouco mais complexo, porque o ponto C não está sobre o eixo, né? Está todo torto. Mas eu sei que o ponto C participa de 2 planos que o enunciado me deu informações. Então, eu usei essas 2 equações para trabalhar com o ponto C. Eu dei coordenadas genéricas aqui para o ponto C. Encontrei que Z depende de uma delas. E o D também depende de uma delas. Ou seja, eu usei matemática básica de sisteminha de equações, ok? Não tem nada de geometria aqui nisso que eu acabei de fazer. Isso foi só resolver um sisteminha. Deixar as variáveis do ponto C, que eu criei aqui, em função de uma coisa só, ok?
utilizando as equações dos planos que ele deu. Beleza? Uhum. Tá. Muito bem. Então, utilizando isso, né, a gente encontrou essa expressãozinha aqui, o ponto C. O enunciado falou sobre o plano ABC ter uma reta perpendicular. Daí, desenhando o plano, desenhando uma reta perpendicular, eu percebo que o vetor diretor da reta perpendicular é a mesma coisa que o vetor normal do plano. Isso é muito importante, porque ele deu para nós a equação dessa reta perpendicular, e a gente sabe que o vetor normal do plano é importante na equação do plano. Olha só aqui, né? O vetor normal, nós temos coordenadas do plano. Então, nós tínhamos essas coordenadas. Nós tínhamos o x0, y0 e z0, porque ele nos deu um ponto. A gente conseguiu encontrar a equação do plano. Está aqui. Por que esse plano é super importante para nós nesse problema? Porque ele é o plano ABC. Ou seja, ele tem os pontos A, B e C. São os 3 pontos necessários para a gente encontrar volume. Certo? Então, esse plano é super importante. Então, eu peguei os pontos, joguei na equação desse plano onde esses pontos estão e encontrei as coordenadas que nos faltavam desses pontos. Pronto. Os pontos estão aqui. Então, a gente está muito próximo de encontrar o volume. Porque o volume depende desses vetores criados por esses pontos. Que, como a gente está na origem aqui, né? Melhor ainda. Porque ficou simplesmente as coordenadas dos pontos. Acontece que a equação do volume não é lá das mais simples, né? Porque tem esse produto vetorial. Então, primeiro tem que fazer o produto vetorial, que é essa matriz aqui. Então, eu usei uma técnica aqui de resolução de produto vetorial. Eu juro para você, tudo que eu fiz foi pelo caminho mais fácil. Não quis fazer nada difícil para te assustar. Até porque essa questão não é muito simples assim, eu não queria nem eu mesmo me perder nela, né? Então, usei aquela técnica da cruzinha, encontrei o vetor que surge do produto vetorial, né? Tem esse nome porque dá um vetor como resposta. Então, era esse produto vetorial vezes, ou melhor, a resposta desse produto vetorial, você faria o produto escalar com esse. Note que esse aqui é símbolo de produto vetorial, esse pontinho é símbolo de produto escalar na geometria. E a diferença do produto vetorial para o escalar é que o escalar é só x com x, mais y com y, mais z com z. Aqui está o OA, aqui está a resposta do produto vetorial. Deu isto. E aqui virou continha de mais e menos vezes dividir, né? Beleza? Note que esse problema ele foi super longo. Então você vendo eu fazer assim, deve ter parecido muito interessante, né? Porque eu fui fazendo tudo pelo caminho certo e tal. Mas quando você que é aluno for pegar para fazer, você não vai pegar pelo caminho certo sempre, né? Às vezes a gente dá umas deslizadas. Eu faço certinho aqui porque eu trabalho com isso, né? Portanto, menina, é muito importante que você tente refazer esse exercício, tá? Sem olhar o que eu fiz. Aí quando você travar assim alguma coisa, você pega e olha. Aí depois você tenta de novo sem olhar o que eu fiz de novo. Até a hora que você meio que sabe de cor o que fazer, tá? Por que é importante você decorar nesse caso? Porque todos os problemas vão seguir a mesma lógica, tá bom? Então, é isso, poxa. Espero ter te ajudado. Você caiu aí depois de toda essa minha explicação? Não acredito. Oi? Não, eu assisti tudo. Foi 1 minutinho que eu caí só. Ah, menos mal, senão seria triste. Bem, de toda forma, eu estava dizendo para você refazer a questão, beleza? Quando você puder, Ok, ok. refaça sem olhar, que vai te ajudar bastante para o que você precisa. Então tá bom.